De vez em quando, ouvimos uma história que nos faz refletir sobre a vida. Uma história que nos faz perceber que somos frágeis como seres humanos. Bem, você está prestes a ouvir uma história dessas. É uma história que deveria nos fazer perceber que precisamos começar a viver para a eternidade enquanto estamos aqui na Terra. A Bíblia faz a seguinte pergunta: o que é a sua vida? E diz: vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Já fez essa pergunta a si mesmo? Qual é o propósito da minha vida? Estou servindo e honrando a Deus com a minha vida? Penso em alguns dos grandes homens de Deus que partiram para a glória, e isso me desafia a fazer tudo o que posso com o que tenho para Deus. Billy Graham serviu a Deus, pregou para milhões de pessoas e agora está com o Senhor. Reinhard Bonnke serviu a Deus, contou a milhões sobre Jesus e, como um vapor que aparece por um breve momento, foi para estar com o Senhor. Smith, Wigglesworth, Charles Spurgeon, David Wilkerson. Todos esses são exemplos de pessoas que viveram suas vidas e serviram a Deus, e depois foram para casa. Estou te dizendo isso para simplesmente encorajar você a viver com um propósito, viver com um fogo por Deus. Talvez não possamos subir ao púlpito e pregar para milhões, mas podemos falar de Jesus Cristo para nossas famílias, colegas de trabalho e para alguém em algum lugar. Lembre-se, somos como peregrinos viajando por uma terra estrangeira, ansiando pela nossa pátria. Em Hebreus 13, verso 14, somos lembrados de que, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Assim como os peregrinos antecipam seu verdadeiro destino, estamos em uma jornada para nossa casa eterna. Portanto, enquanto ouve esta história nos próximos minutos, lembre-se de que todos temos uma data em que seremos chamados a ficar diante de Deus, e os livros serão abertos. Marcos tinha 18 anos quando conseguiu seu primeiro emprego como garçom em um restaurante na sua cidade natal. Ele queria trabalhar e economizar dinheiro para comprar um carro. Um dia, Marcos estava cuidando de uma mesa cheia de homens que não estavam se comportando de maneira correta. Enquanto ele servia bebidas ao redor da mesa, um dos homens sentados pensou que seria engraçado cutucar Marcos enquanto ele estava servindo. Quando isso aconteceu, Marcos derramou as bebidas por toda parte e deixou cair a garrafa de champanhe muito cara da qual estava servindo. O grupo de homens o aplaudiu sarcasticamente. O gerente de Marcos saiu de seu escritório para ver o que estava acontecendo e qual era toda a agitação. "Seu rapaz acabou de derrubar nosso champanhe", gritou um dos homens. "Isso é uma garrafa de R$ 500 que nem chegamos a beber", disse outro homem. O gerente ficou furioso com ele e Marcos sabia que haveria consequências. Ele disse a Marcos que a garrafa de champanhe era muito cara para ser desperdiçada e que ele teria que pagar por ela com seu próprio dinheiro. Marcos mal ganhava o suficiente para suas despesas básicas, e pagar por aquela garrafa seria um fardo financeiro esmagador para ele. Ele estava desesperado, sem saber como poderia pagar aquela quantia exorbitante. A história de Marcos é um lembrete de que a vida é frágil e imprevisível, e que em meio a todas as incertezas, devemos viver com um propósito eterno, buscando agradar a Deus em tudo o que fazemos. É um lembrete de que nosso tempo na Terra é como um vapor, por um breve momento e depois desaparece. Portanto, devemos viver cada dia com um coração que busca a eternidade e uma fé que confia em Deus, não importando as circunstâncias. Nos anos seguintes, Marcos trabalhou incansavelmente para se tornar financeiramente independente. Ele começou um lava-rápido
e um serviço de limpeza de vidros em sua cidade e o vendeu por alguns milhares de dólares. Ele pegou esse dinheiro e começou a investir em ações. Após alguns anos, ele se envolveu em negócios imobiliários. Aos 35 anos, Marcos não apenas era financeiramente independente e extremamente bem-sucedido, mas havia construído um império, apesar de sua pouca idade. Na vida pessoal, Marcos estava ocupado demais, dedicado e obcecado em alcançar seus objetivos e não conseguia manter um relacionamento. Simplesmente não tinha tempo. Além disso, Marcos amava profundamente seus pais e passava tempo com eles sempre que podia. Um dia sua mãe disse: "Filho, o dinheiro não é tudo na vida. Por que você não diminui o ritmo, arruma uma namorada e começa uma família? Por que você não vem à igreja conosco neste domingo? Você precisa entregar sua vida a Jesus Cristo." "Eu já fiz isso, mãe. Cresci na igreja, lembra?" respondeu Marcos. Não é isso que estou dizendo", disse sua mãe. "Estou falando sobre realmente entregar sua vida ao Senhor, se comprometer com Ele, assim como se comprometeu com todos os seus negócios." Seu pai, um homem de poucas palavras, disse: "Você está trabalhando demais e está indo em direção a uma sepultura antes da hora. Você precisa desacelerar e se lembrar de Deus." Marcos estava acostumado a esse tipo de conversa de seus pais. Ele planejava começar uma família um dia. Tinha em mente que quando se aposentasse, faria algum trabalho missionário e construiria igrejas onde pudesse. Ele explicou para seus pais que quando fizesse 40 anos, desaceleraria e se afastaria de todos os seus empreendimentos para realmente desfrutar da vida e nunca mais ter que trabalhar. "Estou fazendo isso por vocês", costumava dizer à sua família. 5 anos depois, algumas semanas após seu 40º aniversário, Marcos vendeu alguns de seus negócios por milhões de dólares. Ele contratou diretores executivos e gerentes para cuidar de seu império. Ele finalmente estava pronto para se aposentar e aproveitar a vida. Marcos havia economizado milhões no banco e, enquanto se preparava para dormir naquela noite, estava pensando em todos os lugares para onde iria viajar. Ele estava pensando em finalmente se presentear com um carro esportivo. Marcos deitou na cama e durante todo o tempo não parava de pensar sobre isso. E de repente, seu quarto ficou claro com uma luz forte e deslumbrante. Um anjo apareceu diante dele e disse: "Marcos, o Senhor requer sua alma esta noite." Marcos, com lágrimas escorrendo pelo rosto, disse: Não estou pronto, por favor. Estou saudável, por que agora? Acabei de me aposentar e fiz tantos planos." O anjo respondeu e disse: "Você teve uma boa vida, teve muitas oportunidades de trabalhar para o Senhor, mas escolheu acumular riquezas. Você teve muitas chances de adorar o Senhor, mas escolheu adorar o dinheiro em vez disso. Deus foi gracioso o suficiente para enviar muitas pessoas em sua vida. Elas o alertaram, mas você as ignorou. Tentaram persuadi-lo, mas você as ignorou." Marcos disse: "Mas se eu morrer agora, irei para o inferno e não quero ir para o inferno." O anjo disse: "Você foi designado para viver um número definido de dias na terra. Você tomou sua decisão todos os dias e agora seu tempo acabou." Pouco depois, Marcos faleceu. A lição desta história é que você não deve esperar até que seja tarde demais para servir a Deus. Não espere até que seja tarde demais para acertar as contas com Deus. Ore enquanto ainda pode e ore o máximo que puder enquanto ainda estiver com saúde. Arrependa-se e viva para Deus enquanto você ainda pode. Apegue-se a Deus, que deve estar acima de todas as outras coisas em sua vida. Lute contra o pecado. Lute contra tudo o que tenta se colocar acima de Deus em sua vida. Lute com fé enquanto ainda pode.
Ore sem cessar enquanto ainda tem tempo. Adore a Deus e supere o seu vício. Deixe de lado a amargura enquanto ainda pode. Aprenda a perdoar enquanto ainda tem tempo. Deixe a raiva e o ressentimento para trás. Paulo disse: "Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. A eternidade está logo ali." Você está fazendo uma escolha a cada dia, não importa se estes são os últimos dias ou não. Precisamos garantir que nosso foco esteja somente em Jesus Cristo. Devemos nos concentrar naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo disse explicitamente: "Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." Nosso foco principal deve ser conhecer Jesus Cristo e manter um relacionamento com Ele. Assim, quando estivermos diante dele, ouviremos as palavras: "Bem-aventurado, servo bom e fiel. Receba o descanso eterno." Que essa mensagem possa ter falado ao seu coração. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar esse vídeo com alguém. Escreva nos comentários: "Eu vou receber o descanso eterno." Deus te abençoe e até o próximo vídeo.